lógica, não é fazer uma coisa dessas. Então, a nova prioridade do ex-presidente Lula é reforçar o diálogo com grupos evangélicos. Ao longo dos 580 dias em que ficou preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o presidente Lula ficou bastante impressionado com a proliferação de canais de igrejas evangélicas na TV aberta. Assim que foi libertado, o ex-presidente abordou com extrema preocupação em debates internos o domínio dos evangélicos sobre as periferias. Mas há muitos anos que a primeira coisa que um cara abria um local e em seguida já tinha o programa de rádio e dali já começava a falar que Jesus é o teu pastor, que tu vai para o inferno se tu não quiser Jesus, toda aquela lenga-lenga, né, dos mais terríveis, que não tem, com certeza absoluta, pelo menos na minha, talvez não tão humilde opinião assim, não tem nada a ver com Jesus, né? Porque Jesus nunca, jamais foi rentista, nunca, jamais foi ególatra, jamais ele lutou a favor dos poderosos, então não tem nada a ver com esse povo que está aí no poder, né? Segundo informa a jornalista Malu Delgado, o objetivo central ao disparar mensagens nas redes é criar antídotos contra fake news que se disseminam entre fiéis evangélicos que ligam os partidos de esquerda ao comunismo, algo maligno. Outra intenção é falar dos elos entre caridade e política e como a esquerda trabalha os conceitos de justiça social. Então, o Lula quer se aproximar desses grupos, e tem muitos grupos de evangélicos que são não exatamente comunistas, nem esquerdistas, nem petistas, mas que eles optam por falar de um Jesus que foi o Jesus de Nazaré. E aquilo tudo que ele pregou, e aquela coisa toda de... Qual foi o único momento que Jesus teve um piti? Que ele quebrou alguma coisa, que ele ficou brabo? Foi quando ele viu uma mulher traidora, ou quando ele viu um gay, ou quando ele viu... Não, ele só ficou bravo quando ele viu o templo transformado numa espécie de cassino. Né? Muita coisa vendida, transformada numa espécie assim de feirão, né? Esse foi o único momento que Jesus ficou bravo, não foi quando ele viu uma adúltera, não foi quando ele soube de uma mulher que se divorciou, de um homem que se divorciou. Nunca ele teve nenhum piti por coisa nenhuma. O único piti registrado na história do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, é o momento em que ele se indigna, fica bastante indignado com essa relação, não é, de transformar o templo em balcão de negócios. O nosso WhatsApp está aí, não esqueça, né? Liberado para sua participação. 986-877340. 986-877340. Certo? Muito bem. Eu queria só agora dividir com vocês aqui uma entrevista do Juca Kfouri com a Petra Costa, e que aqui na TVT, né, essa entrevista é da TVT, eu vou dividir aqui com a Rede Brasil Atual, com quem a gente já divide de manhã entre 7 e 9 horas o Brasil Atual, o jornal Brasil Atual, né? E eu vou então ouvir um trecho dessa entrevista para a gente conhecer um pouquinho mais da Petra, pode ser? Então vamos ouvir juntos. É com o Juca Kfouri. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com a cineasta Petra Costa. Petra Costa, mineira, nascida em 1983. É filha de militantes de esquerda nos anos 1970, ligados ao PCdoB, essencialmente a Pedro Pomar, fundador do Partido Comunista do Brasil,
O nome Petra é uma homenagem a Pedro Pomar. É neta de um dos fundadores da construtora Andrade Gutierrez. Graduou-se em antropologia em Nova York e fez mestrado em comunidade e desenvolvimento em Londres. De volta ao Brasil, aos 24 anos, passou a se dedicar ao cinema. Tem filmografia aclamada pelo público e pela crítica, premiada em vários festivais nacionais e internacionais. Em 2009, estreou como diretora e produtora do curta-metragem Olhos de Ressaca, um retrato sobre o amor e o envelhecer contado sob a perspectiva dos avós. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Em seguida, 2012, fez seu primeiro longa-metragem, Helena, documentário que transforma em poesia a história da irmã, 13 anos mais velha, que se suicidou em Nova York quando Petra tinha 7 anos. Helena, sonhei com você essa noite. O segundo longa-metragem em codireção com a dinamarquesa Lea Globe é Homem e a Gaivota, de 2014. Em uma narrativa que transita entre ficção e realidade, o filme é uma travessia pelo labirinto da mente de uma mulher. J'ai beaucoup changé. Si tu le veux, tu peux être une femme exceptionnelle. Sua mais recente obra, lançada em 19 de junho pela Netflix em 190 países, é Democracia em Vertigem. O documentário entrelaça a história pessoal, a conjuntura política e social, para mergulhar com cenas impressionantemente próximas aos fatos em um dos momentos mais turbulentos da história do Brasil. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Para fazer este programa, estão conosco a atriz e produtora cultural Rosana Maris e o também jornalista Paulo Donizete de Souza, jornalista editor-chefe da Rede Brasil Atual e da Revista do Brasil. Eu agradeço muito a presença dos dois e agradeço ainda mais a presença da Petra, cuja agenda eu sei que é carregadíssima neste momento. Ô Petra, sem querer fazer trocadilho, mas fazendo, eu sei que pedra não tem a sensibilidade que você revela nos filmes que você faz. Mas sei também que pedra precisa ter muita resistência para levar pancada, como você também está levando pelo documentário Democracia em Vertigem. Como é que você lida com esta coisa? Com a sua sensibilidade e se expor da maneira pessoal como você se expõe a ser criticada da forma como você também está sendo criticada. Para ser sincera, Juca, eu achava que a crítica ia ser muito maior. Eu tenho, assim, os elogios e as pessoas que têm se comovido com o filme é o que tem me surpreendido. Assim. Você entra no Twitter, dá para ver, tem quase um comentário sobre o filme por minuto, que é surpreendente. E a maioria tem sido muito positivo. Então, para mim, está leve, estou bastante agradecida assim, com esse processo de lançamento. Mas digamos que a direita brasileira escolheu o documentário para malhar feito Judas, né? Sim, normal, nesse clima polarizado que o país vive. Mas tem pessoas de direita que têm visto o filme e também se comovido e se sentido representados pelo filme de alguma forma, pelo menos na narrativa mais pessoal que o filme tem sido positivo. E eu espero que ele possa abrir para um diálogo mais construtivo, porque o que eu tenho visto das críticas tem sido mais superficiais e bastante rasas mesmo, né? Focando em aspectos, discussões que eu não acho que são tão propositivas nas críticas da direita. Bom, Rosana, faz favor, sua pergunta.
Eu fiquei pensando, você falou de tsunami de informações, né? Logo no começo. O filme da Petra foi um tsunami de muita emoção para quem viveu esses últimos anos, né? Ou atuando como militante, ou mesmo vivendo um pouco mais ligado a qualquer questão política, cultural, social, enfim. E daí eu fiquei pensando, assim, eu encontrava muito a Petra em movimentos, na rua e tudo mais, filmando muita coisa. Eu fiquei pensando quanto tempo você tem de material gravado, porque eu acho que você filmou o quê? Uns 4, 5 anos, pelo menos, né? 3 anos. 3 anos. Então, quanto que você tem de material gravado e se ficou alguma coisa assim que você queria muito ter posto no filme, mas que aí, enfim, pela edição, pela narrativa que você deu, você teve que abrir mão, mas de repente pode contar pra gente, sei lá. Tem mais de 5.000 horas e até eu queria pontuar que se não fosse o Caio Bassetti, nosso produtor de finalização, a gente teria se perdido nesse mar de imagens. Assim, ele teve que criar todo um gerenciamento ali de conteúdo, porque não só o material que a gente filmou, mas a gente fez uma pesquisa de arquivo imensa, desde a fundação de Brasília até hoje, né? Tem muitas coisas que eu queria ter posto que foram difíceis. Assim, a gente tinha a morte da Marielle, a gente tinha o momento que o Temer quase renuncia, e não renuncia, que foi um momento de muita adrenalina ali em Brasília, entrevistas com o Lula, que eram maiores e mais profundas, com a Dilma também. Mas o filme é escolhas e ele acaba, a partir de um certo momento, ditando o que cabe e o que não cabe. E o que vem antes, depois, às vezes faz com que o que está no meio não possa existir, né? E, no final, eu acho que um filme de 2 horas já é bastante longo e para mim era importante que as pessoas entrassem num fluxo emocional e contínuo, sabe? Do que fazer em diversas partes o filme. Incrível. Paulo. Pegando o gancho aí no fluxo emocional, eu acho que tanto o Helena como Democracia em Vertigem, que são filmes que tiveram inspiração parecida para você, segundo você mesmo, de lançamento que teve aqui em São Paulo, essa narrativa na primeira pessoa, essa forma de você expor uma história como se fosse uma história da sua vida, no caso da Helena de fato, mas no caso de Democracia em Vertigem é uma história de muita gente, de uma multidão de pessoas. É uma coisa deliberada, assim, é uma técnica para fazer com que amplie o alcance da sua mensagem, cause mais empatia por humanizar uma história a partir de uma narrativa familiar, íntima, pessoal? Foi mais uma descoberta na jornada de como contar uma história, assim, porque eu venho da antropologia e na antropologia tem uma discussão longuíssima sobre como representar o outro, né, que hoje em dia no Brasil se popularizou como lugar de fala. E então, desde cedo, em 2006, 2005, quando eu estava me formando, eu me sentia muito desconfortável de falar do outro sem falar de mim, assim, sem mostrar a rachadura subjetiva pelo qual eu estava enxergando a situação. Então, quando eu comecei a fazer documentários, eu tentei, a princípio, fazer documentários mais objetivos, mas me sentia nessa encruzilhada de sem querer ser a tal antropóloga que pode ser vista de um lugar colonialista falando de um outro. Então, para tentar decifrar esse problema, a forma que eu encontrei é de me colocar e ser bem claro de onde eu estou vindo, de onde eu estou enxergando a situação e quais são as minhas próprias contradições dentro dessa situação, né? E nos primeiros filmes, que eram muito pessoais, isso vinha de uma forma natural, porque eu estava falando da minha própria intimidade. E nesse filme ficou claro para mim muito cedo que o que me interessava era a relação de um indivíduo, nesse caso mas eu via que era algo que estava acontecendo com indivíduos mundo afora, que começaram a sentir de repente que a relação que a gente tomou como certa
uma relação saudável com a democracia, que iria simplesmente evoluir, talvez a passos mais devagares do que o esperado, mas continuar progredindo, não era tão certa quanto a gente imaginava, e falar dessa incerteza, desse trauma. É um pouco, Petra, o fundador de uma revista que fez grande sucesso nos Estados Unidos, a Esquire,